Fala pessoal, beleza? Agora eu vou mostrar para vocês como vocês podem criar, né, variáveis do tipo date dentro do JavaScript. Aqui, né, o método mais padrão que vocês vão ver é quando você usa o new date, né? Então você está chamando ali uma data nova e aí no caso essa data nova vai ser a data corrente, ou seja, a data atual. Mas muitas das vezes você recebe datas de sistemas, né? Por exemplo, tem uma data cadastrada lá, a data de cadastro de uma pessoa no banco de dados, e eu quero trabalhar com essa data aqui dentro do JavaScript. O bacana é que quando você tem uma variável do tipo date, ela herda os métodos e constantes ali que contemplam esse objeto do tipo date, né? Então, assim como no string eu mostrei para vocês, que a string ela tem lá o toString, o substring, o replace lá, né, o replace all, o método, as variáveis do tipo date, elas também têm seus métodos, tá? Então, voltando aqui para as formas de criação, né? Se eu recebo uma data ali da base de dados e eu quero trabalhar com ela aqui dentro do JavaScript, eu posso fazer da seguinte forma. Eu posso passar aqui, por exemplo, dentro do meu objeto como parâmetro, a data pura. Então, por exemplo, 2014, aí o mês aqui 12 e o dia 1, tá bom? Posso passar dessa forma aqui. Quando eu rodo, a minha data, ela está mostrando aqui, ó, 2014 do 12, o dia 1. Beleza? Essa é uma das formas que a gente fala que é a forma de criar datas por string, tá? Então você coloca aqui a string que você quer criar. Agora, existe uma outra forma, tá? Que é com essa string desse tipo aqui, que é bem mais chatinha, porque você vai ter que escrever os meses ali e os meses eles vão ter que ser escritos em inglês. Então, dessa forma você também pode criar e aí você já coloca também a hora. Beleza? Agora, tem uma outra forma que é usando parâmetros numéricos, né? Então, o primeiro parâmetro numérico é o ano, tá? Então você pode colocar aqui o ano 2022 e aí ele o tipo o new date ele vai aceitar se você colocar só um parâmetro assim, tá? Mas ele vai considerar isso daqui como se você estivesse criando uma data e passando os milissegundos, tá? Então só para vocês entenderem, eu tenho aqui um milissegundos, né? No caso que você pode utilizar para criar datas, que é esse daqui. Quando eu rodo meu código, olha que interessante. Ele adiciona, né? Ele cria uma data com 1000 milissegundos a mais do que a primeira data que existe no JavaScript ali salvo, né? O que acontece? A data 1 de janeiro de 1970 é, vamos dizer assim, a data que o JavaScript ele utiliza para se basear esses milissegundos, tá? Então, se você quer criar, por exemplo, a data de hoje, com a hora de hoje, você vai ter que adicionar um tanto de milissegundos aqui até ele chegar na data de hoje, tá? Então, ó, eu adicionei muitos milissegundos e aí ele foi para 2258, tá? Então, essa é uma forma por milissegundos, tá? É, coisa de programação, né? Eu não provavelmente há muitas necessidades relacionadas a isso, né? Eu já tive necessidades, eu já trabalhei em projetos que era mais fácil trabalhar com datas por milissegundos do que por textos, por incrível que pareça. Então essa é uma forma. E por isso que você não pode colocar somente um parâmetro aqui, que seria o ano, tá? Mas você pode colocar o ano e o mês. Então, por exemplo, eu coloco aqui, ó, o ano e o mês 11. E quando eu rodo isso daqui, ele vai mostrar para mim 2022, 12, né? E aí tem um detalhe que é o seguinte. Quando você faz pelo tipo numérico, né, o JavaScript ele vai contar o zero como janeiro, tá? Infelizmente, o JavaScript é uma linguagem muito velha, vamos dizer assim, e que foi evoluindo. Só que algumas coisas acabaram ficando como começaram. Então,
por incrível que pareça, se você utiliza string para criar a variável, né, para criar uma variável do tipo date, ele não, você pode colocar o mês de boa, normal. Agora, quando você vai para o tipo numérico, você vai ter que colocar o mês contando com o 0. Então, sempre novembro, por exemplo, vai ser mês 10 e dezembro vai ser mês 11, tá bom? Beleza? Você pode fazer dessa forma e você pode colocar o dia aqui como terceiro parâmetro, tá? Então, vou colocar aqui dia 20, né? Um exemplo. Se eu coloco aqui algum valor inválido, tá? Ele dá um invalid date, tá? Isso aqui não deveria acontecer. Ah, tá. É porque, o que acontece? Se você passa o número de meses, né? Na verdade, ele não vai dar um invalid date da forma numérica. Ele dá um invalid date se você colocar da forma de string. Então, por exemplo, ó, coloquei aqui 2022, 13, 01. Olha o que vai acontecer. Ele dá invalid date, tá bom? Então, minha variável, ela começa a valer invalid date. Bem parecido com aquele none, né, que a gente viu ali na parte de números, mas o invalid date é relacionado a datas, tá? Agora, colocando aqui dessa forma, o que que acontece? 2020, coloquei aqui 13, né? Então, ao invés de 12, eu coloquei, na verdade, eu vou colocar 12, né? Um mês a mais. E aqui eu vou colocar o dia 1. Então, a data que deveria aparecer aqui seria no dia 1 de dezembro de 2022. Com exceção daquela regra que eu falei, né? Que você tem que subtrair 1 aqui da parte mensal. Então, a data 1 de dezembro de 2022 seria essa aqui. Mas, propositalmente, eu vou passar um dia, né, do valor atual. Vamos fazer isso aqui, ó, 32. Vou passar 1 ou 2 dias, né? Agora eu não lembro se novembro vai até 31 ou 32. Eu rodo, olha o que acontece. Ele vai me passar dia 1 de janeiro de 2021. Ou seja, né, quando eu passei um dia aqui, acho que vai até 31, ele adicionou mais um dia ao próximo mês. Então ele respeitou, né? E aí ele adicionou um dia a mais. Então, porque não existe, né, dia 33 de dezembro de 2020, então ele vai lá e acaba adicionando dias. Isso vale para mês também, tá, pessoal? Então, se eu adiciono um mês aqui, ao invés de 1 de janeiro, nós vamos ter aqui seria dezembro, né? Ele foi para janeiro, tá? Então adicionou ali um mês, né? Ele acabou indo para lá. Se eu coloco 2 meses adiantado, ele vai lá e mostra em fevereiro, tá bom? Então ele funciona dessa forma aqui. Ao invés de retornar um invalid date, ele volta uma data e aí a data tá errada porque você acabou colocando valores errados aqui, tá bom? Beleza? Agora que a gente já sabe ali que nós podemos trabalhar com mês, ano e dia, nós vamos trabalhar também com hora, minuto e segundo, tá bom? Então, o próximo parâmetro aqui seria as horas. Então, às 10 horas, tá bom? Dia 1 de dezembro, às 10 horas. Às 10 horas. E aí, como eu tô num time zone -3, ele acaba colocando lá às 13 horas, tá? Então a gente vai falar mais sobre time zone mais pro futuro, mas aqui não esquenta porque que ele tá 13, tá bom? É por conta da data central ser 13 horas, baseado nesse horáriozinho aqui, que é o meu, que é 3 horas para trás, tá bom? Então funciona dessa forma aqui. Na aula de time zone a gente vai explicar um pouco melhor. Aqui eu coloco meus minutos. Então nos minutos vocês não vão ver a alteração, tá? 20 minutos. E aqui os segundos. 29 segundos. Beleza? Então, com isso, eu expliquei para você, acho que as 9, né? As 9 maneiras ali que a gente tem para criar datas, né? String, ano, dia e tal, e milissegundos. Beleza? E se eu não colocar nada, ele cria a data corrente, a data atual. Tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que você esteja aprendendo e até a próxima aula.